Deus, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse domingo. Peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, fale comigo, fale com a minha casa, fale com os meus irmãos, Pai querido de comunhão. Fale, Senhor Deus, com os demais pastores e ovelhas a quem esse vídeo porventura chegar, Pai. Com temor e tremor, Senhor. Como igreja do Senhor, estou diante de Ti. Olá, meus irmãos. Hoje é o chamado Domingo de Ramos e eu queria compartilhar aqui com vocês da comunhão, um grupinho tão pequenininho, mas que a partir desse vídeo essa mensagem pode acabar alcançando mais pessoas e por isso em algum momento o tom da mensagem ou o foco da mensagem pode mudar e variar um pouco, tá bom? Eu tinha algo em mente e nesses últimos minutos eu, em oração, meditando, eu acabei mudando. Espero que essa mudança seja direcionada pelo Espírito Santo e que seja porque Deus quer compartilhar outra coisa com a gente. Mas o texto base é o mesmo texto que eu havia programado meditar com vocês. Domingo de Ramos é o nome que se convencionou já há alguns séculos chamar esse domingo que antecede o domingo da Páscoa, que antecede a sexta-feira da Paixão, que antecede o momento em que se tem como registro, como comemoração, como lembrança, como memorial do sacrifício de Jesus. E a Semana Santa é essa semana que vem, então, a partir da entrada de Jesus, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, bastante conhecida, aquele episódio onde ele entra montado em uma jumentinha, e em um jumento, e aquelas palmeiras, e o pessoal e as crianças o adorando. E a gente, quando a gente pensa em domingo de Ramos ou domingo da Paixão, domingo que antecede a Paixão de Cristo, a gente pensa nisso. Essa é a cena. Mas quando eu estava lendo aqui, está no capítulo 21 de Mateus, e Jesus é aclamado ali no início de Mateus, e só o finalzinho aqui, como nós conhecemos, Jesus manda o pessoal para ir lá e manda que os discípulos que consigam esse jumento e etc., para se cumprir a palavra do profeta que diz que esse momento aconteceria. E aí, então, no versículo 9 do capítulo 21 diz: E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja ele que vem em nome do Senhor Jesus. Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: Quem é este? Então as multidões exclamavam: Este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Essa é a entrada triunfal de Jesus. Eu queria ao longo dessa semana, se o Senhor me permitir, tanto me dando tempo para isso, quanto me dando discernimento nesse sentido, e me dando capacidade de inspiração, eu queria meditar com vocês a cada dia da semana de algo que a Bíblia registra que aconteceu na caminhada de Jesus, nessa entrada dele, nessa estada dele, nessa última semana em Jerusalém. Por quê que eu gostaria? Porque normalmente, quando a gente está para morrer, a impressão que eu tenho, quando a gente tem a sensação de que vai morrer, a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente ama as coisas que a gente considera mais importantes. A gente quer fazer as coisas que a gente considera mais importantes. Se fosse dito para mim, Wemer, você tem uma semana de vida, eu tenho certeza de que eu ia fazer todo o possível para não desperdiçar nada dessa minha semana. Eu ia ter muito mais cuidado com o que eu falasse, eu ia ter muito mais cuidado com as coisas que eu ia fazer, procurando realmente ver muito mais sentido em tudo que eu fizesse.
e que eu pudesse, nessa última semana pelo menos, deixar ao máximo possível alguma coisa de valor. E imagina Jesus, com o nível de consciência que ele viveu toda a vida e agora essa última semana dele. Eu estou certo de que nós temos muita coisa para extrair a partir do que ele disse e a partir do que ele fez. Então, nessa linha, a partir do que Jesus fez e disse nessa última semana, logo que ele entra em Jerusalém, já sabendo que ia ser sacrificado nos próximos dias, dentro de alguns dias, e ele vem para Jerusalém com essa consciência. Ele já tinha dito para os discípulos: eu vou para Jerusalém porque está na hora, com outras palavras, está na hora de eu ser sacrificado. E a primeira cena com a qual nós nos deparamos aqui, quando Jesus entra em Jerusalém para esse momento de reforma da humanidade, esse momento de restauração da humanidade, e ainda como um símbolo, ainda como sombra, essas coisas que ainda estão acontecendo são para nos ensinar ainda a relação de Jesus ainda com Israel, com os sacerdotes, com os fariseus, fazem parte ainda da sombra a qual se referiu Pedro, Paulo, das coisas que haveriam de vir. Maquete, uma ilustração apenas das coisas que eram e que haveriam de vir, de coisas muito maiores, de realidades muito maiores, de realidades espirituais. E aqui não é diferente. E aqui, então, quando essa primeira experiência me chamou muita atenção, tendo Jesus entrado no pátio do templo, ou seja, então ele entra e ele é recebido daquela forma, e o primeiro lugar para onde Jesus vai é para o templo, e ele entra no pátio do templo. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas, que eram aqueles que trocavam, recebiam dinheiro e entregavam, vendiam os animais que eram próprios para o sacrifício. Então eles ganhavam dinheiro em cima da necessidade e da consciência das pessoas de que elas tinham que sacrificar para Deus. Esses eram os cambistas. E as cadeiras dos comerciantes de pombas, porque também as pombas, para quem então tinha menos dinheiro, as pombas eram os animais que eram por eles sacrificados, eram os animais mais baratos. E repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Vocês estão fazendo da minha casa um antro de bandidos, de ladrões. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Imagina então a cena, aquela que nós já vimos em vários filmes, essa cena de Jesus chegando e tendo essa imagem, como o profeta já tinha dito que o zelo pelas coisas do Pai, pela casa do Pai, tomaria conta dele, de Jesus, desse que viria como sendo o Messias. E de fato, então, Jesus, tomado por esse zelo pela casa do Pai, pela sua igreja, que é simbolizada aqui nesse templo, que é esse local espiritual onde Deus habita, porque em templos, ele diz, em templos feitos por mãos humanas eu não posso habitar. Então esse templo ali em Jerusalém representa apenas nós que somos a morada de Jesus, a morada de Deus, a igreja, mas não a igreja enquanto templos, enquanto denominações, mas a igreja enquanto um ente não material, não registral, enquanto um grupo de pessoas, como Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então aqui, o que Jesus aqui está simbolizando nesse momento é algo que diz para nós a respeito da igreja que nós vivemos hoje. Dessa nova realidade de igreja que em Jesus foi estabelecida. Essa que não é feita de tijolos, essa que não é material. E ele chega e o primeiro recado que ele dá é:
Igreja não é lugar de ganhar dinheiro. Igreja não é lugar para aproveitadores. Igreja não é lugar para que as pessoas se utilizem das necessidades espirituais dos seres humanos e das pessoas para tirarem alguma vantagem. Esse é o recado que dá nesse primeiro dia em que Jesus entra em Jerusalém, nesse domingo de Ramos. Jesus dá esse recado para mim e para você como pastor. Você de um grupo muito grande, eu de um grupo minúsculo, pequenininho, que pode ser contado nas duas mãos de uma pessoa. Para você, líder de célula, para você, líder de rede de um determinado departamento, e que tem de alguma forma, em alguma medida, algum poder, uma capacidade de dar um certo direcionamento para as mensagens, para os eventos, para o que acontece, para o tom das mensagens. E Jesus, com essa atitude, ele está dizendo algo para a gente. Ele está dizendo para a gente, não façam aquilo que os religiosos fizeram no tempo em que eu estive encarnado na Terra. Em que eu, Deus, na pessoa de Jesus, estive andando pela Terra. O que eu encontrei estava errado. Eu encontrei no templo, que simboliza a igreja que vocês pastoreiam, eu encontrei algo muito errado. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, casa de se falar com Deus, casa de comunhão com Deus, lugar de comunhão com Deus, e não lugar de bandidos, não lugar de ladrões, não lugar de salteadores, não lugar de explorados e exploradores. E olha a reação das autoridades religiosas, dos líderes religiosos no versículo 14. Então, levaram a Jesus no templo, cegos e aleijados, e ele os curou. Aí o versículo 15. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus, ou seja, quando os líderes daquele templo, daquele estabelecimento, os líderes daquela religião, os cabeças, os manda-chuvas, aqueles que determinam o ritmo, aqueles que determinam quais são as mensagens, aqueles que determinam as cartilhas, quando eles chegaram e viram as maravilhas realizadas por Jesus, e viram as crianças exclamando no templo, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram de Jesus. Se revoltaram contra Jesus. Esse que acabou de fazer essa entrada triunfal e que chega ao templo para corrigir algumas coisas que estão erradas. Não que ele estivesse preocupado com o templo de Israel, porque isso tudo ia acabar. Estava para acabar em alguns dias, essa figura não teria mais nenhuma utilidade em si, a não ser a do recado para nós, enquanto hoje, no século XX, no século XXI, um recado para nós enquanto igreja, enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto membros da igreja. Esse recado de que a igreja do Senhor é um lugar para adoração, é um lugar para oração, é um lugar para comunhão e não um lugar para ser explorado e nem um lugar para se explorar. Mas isso incomoda os chefes. Como a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, ela tende a incomodar sempre que vai contra os nossos interesses. Como chefes, como líderes, como pastores, como manda-chuvas. Muito da mensagem de Jesus descredencia e desautoriza muito do que nós fazemos nas nossas igrejas. Muito dos que nós fazemos nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nos nossos vídeos, nas nossas lives, muito do que nós pregamos, muito da nossa motivação,
é condenado por Jesus. E quando Jesus condena algo que nós estamos fazendo, mas que está de acordo com as nossas motivações e os nossos interesses, sem perceber, nós corremos o risco de nos revoltarmos contra Jesus e acabarmos orquestrando algo, trabalhando no sentido de que as pessoas parem de ter acesso a Jesus. Porque se continuarem tendo acesso a Jesus, elas vão continuar levantando as mãos e vão continuar dizendo Hosana ao filho de Davi. Se elas continuarem se encontrando com Jesus, elas vão parar de vir ao templo e vão parar de entregar o dinheiro delas para comprar os animais para poder sacrificar ali no templo. Se elas continuarem se chegando a Jesus e ouvindo direto a Jesus, nós vamos deixar de receber o proveito que nós temos recebido, as vantagens que nós temos recebido. Nós vamos perder o status que nós temos. Nós vamos perder o aplauso que temos recebido. Nós vamos perder a quantidade de seguidores que nós temos, a quantidade de likes que nós temos, a quantidade de compartilhamentos que nós temos nos nossos vídeos, se Jesus começar a chegar perto demais das pessoas a quem nós pastoreamos. E isso deixa as pessoas que estão com a motivação equivocada, deixa essas pessoas revoltadas. O duro, meus irmãos, meu querido pastor, para mim e para você, o duro é que essa revolta ela vem travestida. O diabo, que é o pai da mentira, nos engana. Só o Senhor, somente com muita sinceridade diante de Deus, se nós pegarmos esse texto aqui hoje, essa semana, e dissermos, Senhor, o que é que tem? O que eu estou fazendo de errado com a sua igreja? Quais são as minhas motivações equivocadas, Senhor Deus? Sonda o meu coração lá no fundo, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. A gente não vai fazer isso aqui de maneira escancarada, não vai perceber isso. O coração do homem é enganoso e a gente afasta as pessoas de Jesus sem perceber. A gente impede que elas se acheguem a Jesus sem perceber, porque no fundo, não é interessante para a gente, não é interessante para o nosso movimento, não é interessante para o nosso templo, não é interessante para os nossos negócios, ainda que a gente não vai dar o nome de negócio, porque o nosso coração é enganoso, ele engana a gente mesmo. Mas se a gente souber que esses fariseus, esses escribas, esses sacerdotes, essas autoridades, elas tinham muita sinceridade aqui e elas estavam muito sinceramente enganadas. Mas não deixavam de estar enganadas, mas havia sinceridade no engano dela. Por quê? Porque o coração delas é enganoso e o coração as estava enganando. E o meu coração e o seu coração é enganoso. E ele pode também nos estar enganando. E Jesus diz, vocês não ouviram? Vocês que são estudiosos, tão estudiosos da lei, não ouviram que foi dito pelo profeta que... porque ele chama a atenção de Jesus e diz, você não está ouvindo que as crianças estão proclamando que Hosana ao filho de Davi? Eles estão chamando você de filho de Davi e te adorando, e te louvando, e dizendo que você é bem-vindo. E Jesus disse, sim, eu ouvi, mas vocês não leram que pelo profeta foi dito que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Isso não é mais um dos sinais de que eu sou de fato o Filho de Deus, que eu sou o filho de Davi, que eu sou o Messias que haveria de vir, ao qual e contra o qual vocês estão resistindo tanto? E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. Meus irmãos, algo de bem concreto, muito concreto sobre um risco que nós temos, ainda falando principalmente para pastores e líderes. Se um ou dois, porventura, tiver acesso a esse vídeo, a essa mensagem, e tiver, porventura, por eventualidade, assistir até essa parte e assistir até o final.
algo que está acontecendo na nossa sociedade, nos nossos dias agora, e que tende a nos... E diante do qual, existe uma situação diante da qual a igreja de Jesus tem uma probabilidade muito grande de ser reformada, de ser avivada, de ser corrigida, de voltar para os eixos. Nós estamos em momento de reflexão agora com esse chamado Covid-19, com esse vírus chamado coronavírus. Nós estamos em um momento em que a igreja pode refletir. Nós estamos em um momento de mesas sendo jogadas. Nós estamos em um momento em que cambistas estão sendo expulsos. Isso é um momento de reflexão para a igreja. Esse momento nos fala. Esse momento em que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém e a primeira atitude dele foi ir no templo. Esse momento está falando com o que nós estamos vivendo hoje. Uma possibilidade. Existe um gesto por esse coronavírus trágico que gera um rebuliço, pode gerar um rebuliço na igreja. Nós podemos repensar os nossos valores como igreja, podemos repensar a mensagem que nós estamos pregando e que nós estamos ouvindo. Quais são os valores que nós estamos apresentando para o povo e que nós como povo estamos recebendo? O que nós estamos dando para o povo que lhes alicerce para o que importa, que é para o momento da morte ou o momento do sono, para o momento em que essa vida acabar. O que é que nós estamos ministrando no coração deles? Ou será que nós só estamos ensinando e só estamos ministrando coisas que têm utilidade para essa vida? Para que tenham saúde, para que tenham longevidade, para que sejam bons cidadãos, para que tenham uma ética correta, para que tenham bens, para que tenham seus empregos, que sejam bem-sucedidos como empresários, como servidores públicos? Ou será que nós estamos pregando o reino? Será que nós estamos pregando que esse mundo vai acabar mais cedo ou mais tarde, com o coronavírus ou depois do coronavírus, mas fato é, vai acabar. E se ele não acabar nessa geração, para todo mundo dessa geração ele acaba. Porque no momento em que cada um de nós morremos, esse mundo para nós acaba. E é a mesma coisa de Jesus ter voltado. Nós estamos preparando o rebanho para a volta de Jesus? Onde eles vão se deparar, cada um de nós e cada um dos membros do rebanho vão se deparar com dois caminhos, com duas possibilidades, serem colocados à direita e à esquerda, ou à esquerda, para a salvação eterna ou para a perdição eterna. Aquele momento onde eles vão ouvir de Jesus: vinde vocês à direita, benditos do meu Pai, ou eles vão dizer àqueles que estão à esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e vão para o fogo de destruição. Nós estamos preparando a igreja para esse momento? Porque se nós não estamos, se a nossa igreja não está preparada para esse momento, se os membros da nossa igreja estão desesperados nesse momento, é porque eu e você não estamos cumprindo com o nosso papel. Eu não estou cumprindo nas igrejas por onde eu passei e não estou cumprindo na comunhão, no pequeno grupo hoje que eu estou tendo o privilégio de pastorear. E a gente está ensinando tudo, menos o que devia ensinar. Nós estamos ministrando tudo, menos o que devíamos ministrar. E aí? Os membros da nossa igreja estão morrendo de medo. As pessoas para quem nós ministramos estão morrendo de medo. E aí? O que a gente vai dizer para elas? Se elas estiverem com medo, é porque é para ter medo. Se elas estiverem com medo do coronavírus, é porque é para ter medo do coronavírus. Se elas tiverem medo do coronavírus, é porque o coronavírus está servindo de bênção, independente de ter sido enviado por Deus ou não. Está servindo de bênção, de aio para conduzir a Cristo, como a lei serviu, de condutor a Cristo. Está servindo de oportunidade, de esfriamento, como daqui a pouco eu vou dizer.
E nós corremos o risco de impedir essas pessoas, esse rebanho, de nesse momento de medo da morte, medo da passagem, medo do que vai acontecer depois, medo de perder os vínculos, medo de perder o patrimônio, medo de perder essa minha vidinha, por melhor que ela seja. Comparado ao que Deus tem, é uma vidinha, é um nada. Diante desse medo, o que nós estamos dizendo para elas? Nós estamos dizendo, que bom que você está com medo. Porque se você está com medo, significa que você tem que se achegar a Jesus, você tem que se achegar à cruz, e você tem que colocar a sua vida diante do altar, e você tem que rever a sua vida, tem que rever os seus valores, tem que rever as suas prioridades. Porque para aquele que está em Cristo, para aquele que é pastoreado por Cristo, e se eu e você estamos permitindo que Cristo, através de nós, pastoreie o rebanho, na hora que eles passarem pelo vale da sombra da morte, eles não vão ter medo. E o coronavírus ainda não é um vale da sombra da morte. Ele só lembra a morte. Ele só lembra que nós somos seres mortais. E que esse vírus pode, porventura, me pegar ou pegar alguém da minha família. Vai levar um percentual relativamente baixo da população, embora em números muita gente. Pelo percentual, a chance de qualquer pessoa imaginando, ir é baixa. Mas ainda que baixa, ele fica com medo. Se ele fica com medo, ele está com medo, não é nem do vale, é da lembrança de que existe o vale da sombra da morte. Mas aquele que está em Cristo, aquele que é pastoreado por Cristo, Jesus disse que ele não tem medo no Salmo 23. Ele não tem medo quando ele passa diante do vale da sombra e da morte. E as nossas ovelhas estão com medo da lembrança de que existe o vale da sombra e da morte. O que é que nós estamos pregando? O que é que nós estamos ensinando? E mais do que isso, meu irmão, meu pastor, e você, ovelha que está ouvindo, o que é que nós, como líderes e pastores, vamos dizer agora para essas pessoas que estão com medo? O medo não, porque o medo esquece o coronavírus. Não é o coronavírus. Nós estamos com medo do que o coronavírus nos lembra. Ele nos lembra que existe vale da sombra e da morte. E que amanhã eu posso passar por ele. E o medo de amanhã passar por ele me faz tremer as bases. E o que é que nós vamos dizer para nós? O que é que nós vamos dizer para as nossas ovelhas nesse momento? Calma. Muitos de nós estamos dizendo calma, 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 calma. Muitos de nós estamos dizendo para as nossas ovelhas: paz, paz, paz. Está tudo bem. Isso não é nada. Não vai acontecer nada. Fiquem tranquilos. Deus é conosco. Deus está do nosso lado. Deus há de nos proteger. Calma, ninguém vai morrer. Calma. Nós não vamos ser levados. É isso que nós estamos dizendo? Deus há de nos proteger. Deus há de proteger a sua igreja, é isso que nós estamos dizendo? A igreja está com medo, então talvez ela não seja igreja. E aí isso me lembra aqui Jeremias capítulo 8, a advertência séria que Deus faz para os profetas, que no momento de calamidade do povo, e que era momento do povo se voltar para Deus, o povo simplesmente estava dizendo para o povo se acalmar. E quando o profeta está mandando o povo se acalmar, quando Deus não mandou dizer para se acalmar, quando está dizendo paz, quando Deus não mandou, o que o profeta está dizendo aqui é porque as motivações estão equivocadas. As motivações do ministério, as motivações do pastoreio, as motivações do sacerdócio estão equivocadas.
Mas acredite, eu e você não vamos saber quando as nossas motivações forem as piores, porque o nosso coração é enganoso. A gente precisa ter humildade, eu e você, de nos achegarmos hoje, nos achegarmos essa semana diante de Deus e dizermos: Senhor, o que é que eu estou pregando, o que é que eu estou dizendo? Por que é que as minhas ovelhas estão com medo? Por que é que os meus discípulos estão com medo da lembrança de que existe o vale da sombra da morte? Por que é que eles estão com medo de amanhã ou depois passar pelo vale da sombra da morte? Quando o Senhor diz que aquele que está com Cristo, aquele que é pastoreado por Jesus, não tem medo nem de passar, menos ainda pela lembrança. É que o versículo 8 diz: como podeis afirmar, nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, a lei de Yahvé, quando na verdade a pena fraudulenta dos escribas as transformou em mentira? Quando é que vocês podem dizer: calma, eu sei tudo o que está acontecendo, eu tenho explicação bíblica para tudo o que está acontecendo e você não precisa ter medo, sendo que as nossas explicações bíblicas sobre o que está acontecendo estão fraudadas, estão corrompidas por teologias maculadas, deturpadas. Portanto, os entendidos e sábios serão envergonhados, ficarão atemorizados e serão capturados pelas armadilhas, porque desprezaram a palavra do Senhor, embora estejam abrindo a Bíblia e pregando supostamente a palavra do Senhor, eu e você. Mas talvez o conteúdo que era para extrair nós não estamos extraindo. Ora, que sabedoria é essa que eles alegam dominar? Que sabedoria é essa que eles estão extraindo da palavra de Deus, que na hora que chega a lembrança do vale da sombra da morte, está todo mundo morrendo de medo? Tem gente que vai morrer sem pegar o coronavírus, vai morrer de estresse, vai morrer de ataque cardíaco, de tanto medo de morrer. Vai morrer de problemas hormonais, de problemas estruturais, que o organismo vai se desregular todinho. Só de medo do vale da sombra da morte, de passar pelo vale, eles vão acabar morrendo. O medo de chegar na frente da morte, o medo de encarar a morte, o medo de se deparar com a morte, eles vão acabar morrendo. Que sabedoria é essa que eu e você estamos usando para pregar a palavra de Deus? Que está gerando esse efeito? Que está gerando esse medo em larga escala? Sendo assim, entregarei as suas esposas a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são ávidos de lucro e mesquinhos. Só que com os corações enganosos, e nós não percebemos que a nossa motivação muitas vezes é lucro, é mesquinha, que a nossa motivação é o aplauso, que a nossa motivação são os números, que a nossa motivação é a beleza, é o status, são os likes, são os compartilhamentos, é a quantidade de seguidores, virtuais e reais, é o tamanho da conta bancária, é o tamanho das entradas dos dízimos, sem perceber, porque o nosso coração é enganoso e ele nos engana. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. E aí o versículo 11, eles tratam da enfermidade do meu povo, porque esse medo da morte é enfermidade. O vírus é uma possibilidade de morte. O medo do vírus, o medo da morte é enfermidade. Porque quem está com Cristo não pode ter medo. Não pode ter medo de morrer. Eu e você não podemos ter medo de morrer. Quando eu e você estamos com medo de morrer, nós estamos com enfermidade. Eu não estou falando do medo da dor na hora da morte. É diferente. Eu tenho medo da dor na hora da morte. Eu tenho medo de uma morte dolorosa. Morro de medo, tremo de medo. Muito medo. Mas eu não tenho nenhum pingo de medo da morte. Nem um pouco de medo da morte. Deus me sonda e sabe o tamanho da minha sinceridade. Então, uma coisa é o medo da morte, outra coisa é o medo da dor no momento da morte. Eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave. Eles olham o meu povo com medo da morte, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer. Eles olham o meu povo com apego nesse mundo corrompido e caído.
se segurando nele para não passar para a verdadeira vida. E eles tratam isso como se isso não fosse grave, como se não fosse nada. E ainda afirmam: Shalom, paz, paz. Quando não há paz e tudo vai mal. Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias. E ainda afirmam para o povo: paz, paz, paz. Está tudo bem, calma, gente. Quando não há paz e tudo vai mal, diz o Senhor Jesus. Diz Deus através do profeta. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos parar de dizer para quem está com medo que está tudo bem, porque para quem está com medo não está bem. Não existe motivo para medo. Não existe nenhum motivo para medo. O amor lança fora o medo, o amor de Deus lança fora o medo, não há motivo para medo. A consciência do que esse Deus que nos ama tem para nós, depois dessa passagem que nós chamamos de morte, que Jesus chama de dormir de sono, essa consciência empurra para bem longe o medo. Então o medo não é normal. O medo por parte das nossas ovelhas, o medo por parte dos nossos discípulos, deve fazer com que eu e você tenhamos a coragem de, primeira coisa, rever o que é que nós andamos pregando por todos esses anos. E a segunda coisa é rever a unção e o poder com o qual nós andamos pregando esse tempo todo. Porque talvez até a mensagem correta estivemos passando, mas sem a vida e a unção, sem o espírito da palavra e da letra, que é o que geraria nessas pessoas, nessa hora, a tranquilidade diante da possibilidade da morte. E para concluir, Apocalipse, meu irmão, meu pastor, meus irmãos, Apocalipse, naquelas cartas onde Jesus revela aqui para o apóstolo João, aquelas cartas, uma das interpretações que tem e que com a qual eu me simpatizo bastante, como uma das possibilidades, é essa de que cada igreja ali representada, e as cartas são para anjos das igrejas, que seria para líderes e pastores da igreja do Senhor em determinadas épocas ao longo da história. E que essa aqui, então, essa última carta à igreja de Laodiceia, seria então aqui a carta para a igreja já ali dos últimos tempos. Depois dela não haveria um outro tipo de igreja, um outro problema identificado para que os anjos dessas igrejas, os pastores, os líderes dessas igrejas tenham que ser chamados a atenção. Se for esse o caso, e é possível, é uma das possibilidades, a carta diz: ao anjo em Laodiceia escreve, ao anjo da igreja no século 21 escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: vê se não é como a nossa igreja no século 21, pelo menos no Brasil, está se comportando. Isso não é o nosso discurso. Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho. Você tem esta oportunidade. Adquire de mim, diz o Senhor, ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonha, tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungires os teus olhos, possa enxergar claramente, porque vocês estão cegos.
Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. É palavra de amor que o Senhor dá para nós. E o coronavírus, enviado ou não por Deus, é uma oportunidade de amor para que nós abramos os nossos olhos e vejamos o que se eu estou me sentindo com medo, é porque se eu estou fora da igreja com medo, eu estou frio, é natural que eu esteja com medo. Se eu estou dentro da igreja, entre aspas, eu penso que faço parte, eu frequento a igreja, eu frequento os cultos, eu vou nas reuniões. Eu até pouco tempo achava que estava salvo, que estava tranquilo com a morte, e agora eu estou com medo, significa que eu sou morno, e essa é a grandíssima maioria de nós. Se eu estou tranquilo diante de Deus, diante da possibilidade da morte, então eu estou quente. Eu de fato estou salvo. De fato, para mim, Jesus pode voltar. Se eu estou tranquilo diante da possibilidade da morte. Mas se eu estou com medo, frequentando a igreja e com medo, eu estou morno. E o convite de Jesus em Apocalipse 3, versículo 20, é convite para mim e para você, e não para quem está lá fora, para o frio, é para o morno. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e eu vou cear com ele e ele comigo. E quando o Senhor estiver ceando com ele, ceando com você, ceando comigo, quando o Senhor estiver dentro de mim, me habitando como igreja dele, como tabernáculo dele, eu posso encarar com tranquilidade o vale da sombra e da morte. Eu posso até, como falei, ter medo da dor. Eu posso ter medo da falta de ar, da dor que a falta de ar gera. Eu posso ter medo das sensações dos meus órgãos parando de funcionar, do meu coração parar de bater, mas eu não vou ter medo da morte. Não vou ter medo da passagem e não vou ter nenhum medo, nenhum apego de deixar nada aqui. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse que abre a porta do coração e Jesus entra, esse é o vencedor. E por isso ele tem essa tranquilidade diante da morte. E também diante da possibilidade, do lembrete de que a morte existe, porque o coronavírus só é um lembrete, ele não é ainda o vale da sombra da morte. O coronavírus, ele até pode ser um vale da sombra da morte para quem já foi contagiado, faz parte do grupo de risco e está mostrando que para ele especificamente os sintomas o pegaram de maneira grave. Esse está diante do vale da sombra da morte. O resto é só lembrete de que o vale da sombra da morte existe. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Como eu falei, o Espírito está revelando algo para a igreja, do mesmo jeito que Jesus, na sua entrada triunfal a Jerusalém, chegou no templo e revelou algo para as lideranças do templo, para o templo, para a religião judaica, hoje como igreja. Isso que era uma sombra, revelou algo para nós como igreja. Como é que a igreja precisa ser reformada, que as motivações equivocadas dos líderes religiosos são um problema. E ensina para nós, como líderes religiosos, como nós inconscientemente, porque o nosso coração é enganoso, temos a tendência de afastar o povo de Deus. E que agora, no coronavírus, acaba Deus que age em todas as coisas, independente de ter mandado ou não, mas age e pode agir e começou a agir no coronavírus, para o nosso bem, gerando temor, nos mostrando que somos frios para não sermos vomitados. Essa é a verdade. O coronavírus é uma oportunidade de que nós que nos sentimos mornos, na verdade, que somos mornos, mas o morno se sente quente. Ninguém se sente morno. A verdade, Deus está falando para pessoas que se sentem quentes. A palavra à igreja é essa. E o morno, pelo fato de não sentir frio, ele acha que está quente. Porque tudo depende do referencial. Como ele não tem a frieza como referencial, ele pensa que está quente. O coronavírus é uma oportunidade que nós temos de nos reconhecermos como frios. E ao nos reconhecermos como frios, nos voltarmos para Deus. O medo que o frio,
a consciência de que estamos separados e longe de Deus, essa frieza é bênção para a gente. Esse medo do coronavírus é uma bênção para nós. O medo de morrer é uma bênção para nós. Porque ele vai nos levar a atender esse conselho do versículo 18. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que tenha riquezas da verdadeira riqueza, que não são os seus bens, não é a sua inteligência, não é a sua sabedoria, não é a sua fama, não é o seu status, o seu poder. Roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez. E compra, o coronavírus é uma oportunidade que nós temos de nos percebermos frio, deixarmos de nos enganar porque não estamos quentes. E comprarmos o melhor colírio para, ungindo os nossos olhos, passarmos a enxergar, entendermos o que é verdadeiramente a vida, o que é a morte, o que é essa passagem aqui. E entendermos tudo isso, entendermos o que Deus tem preparado para nós. Por isso, é por amor que Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Porque se eu vomitar vocês da minha boca, é a maneira que vocês têm de se sentirem frios. É mostrar para vocês que vocês não estão comigo, que vocês só estão com aqueles que são meus. Como aquele texto que diz, Jesus disse que muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, Senhor, nós nos assentamos à sua mesa e comemos, nos banqueteamos à sua mesa. Por quê? Porque a gente estava em comunhão com as pessoas da igreja. A gente estava ouvindo a palavra de Deus, a gente estava sendo ministrado, ouvindo o pastor falando, ouvindo o padre falando. E a tendência nossa é achar o quê? Que a gente está comendo na mesa de Deus. Isso nos gera a sensação de que somos quentes, mas só somos mornos. E naquele dia ele vai dizer: aparta de mim porque eu não conheço vocês. Às vezes estamos até ministrando, pregando, expulsando demônios, curando. Jesus disse naquele dia, muitos vão dizer: eu preguei, eu curei no seu nome. Como assim que eu vou para o lado esquerdo? Como assim eu estou perdido? Ele diz: eu nunca conheci vocês. Meus irmãos, concluindo, em nome de Jesus, com temor e com tremor e com humildade, eu digo para você que está se sentindo frio, porque está mesmo frio. Você está fora da igreja de Jesus, e não estou falando de religião. Está fora da igreja de Jesus. Está frio mesmo, você tem todo o motivo do mundo para estar frio. Para estar com medo, aliás. Todo motivo. Não tem paz para você. Essa é a palavra de Deus. Não existe paz para você. Você que está morno. Você que está na igreja. Você que talvez é até ativo, líder, pastor, ou só membro mesmo. Achava que estava tudo bem, que estava tudo em paz entre você e Deus, que você podia a qualquer momento que partisse, estava tudo tranquilo. Enquanto isso você ia se dedicando para as coisas dessa vida, que era só isso que estava acontecendo. Se você está com medo da morte, repito, não é o medo da dor da morte. O medo da dor da morte, Jesus... Não, Jesus não sentiu, perdão. A questão de Jesus foi outra. Mas o medo do momento da morte, o medo das dores que o nosso corpo sente, isso aí muita gente boa de Jesus sentiu. Mas com uma convicção e uma tranquilidade, medo nenhum, paz absoluta em relação à morte em si. Se você tem esse medo, realmente, meu irmão, você está morno. E você tem motivo para estar com medo. E é hora de você se avivar, se voltar para Jesus, rever os seus valores, rever os seus conceitos, rever a leitura que você tem feito da palavra de Deus. E pastores, líderes, muito cuidado quando alguém chegar para você, quando sua ovelha, seu discípulo chegar para você e para mim, dizendo: eu estou com medo. Não diga: calma, não tem motivo para ter medo. Pergunta: você está com medo de quê? Porque se o medo é só o medo da dor, paciência, isso acontece. É o medo porque as coisas não estão organizadas para quem vai ficar, natural. Mas o medo, sinceramente, o seu medo é o quê? Você tem certeza de para onde você vai? É porque eu não tenho certeza. Então não tem paz para você. Para tudo. E vamos rever tudo. Que seja essa a sua mensagem, meu irmão, porque eu e você, como profetas de Deus, na nossa geração,
não estamos autorizados a dizer paz, paz, quando não houver paz. Que Deus nos dê esse discernimento, que o Espírito Santo nos dê esse discernimento, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que, se essa palavra é do Senhor, que ela possa chegar na pessoa que ela tem que chegar. E mais do que isso, que o Espírito da letra, Senhor, possa nos alcançar, em nome de Jesus, e produzir o fruto que o Senhor espera que ela produza. No nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por Jesus. Amém.